A esmagadora maioria das pessoas passa a vida inteira presa no mesmo ciclo financeiro frustrante. Trabalhar arduamente, pagar faturas e repetir tudo infinitamente. Mas e se eu lhe revelasse que existe uma janela temporal de exatamente 90 dias, um período específico onde pode reestruturar totalmente o seu fluxo de dinheiro? Não estamos a falar de esquemas duvidosos para enriquecer rapidamente, nem de investimentos milagrosos que prometem lucros irreais sem qualquer tipo de esforço prévio. Trata-se de algo muito mais poderoso e cientificamente comprovado. Um sistema rigoroso que altera fundamentalmente a forma como o seu cérebro processa o valor do dinheiro. Nos próximos 20 minutos vai descobrir o enquadramento exato de 3 fases que transformou pessoas com ansiedade bancária em indivíduos com um fluxo de caixa positivo. Os resultados falam por si. Alguns construíram o seu fundo de emergência do zero em menos de 90 dias, enquanto outros finalmente descodificaram o rendimento passivo. Houve até quem conseguisse abandonar o seu emprego tradicional para seguir os seus próprios projetos, mas a verdade é que a maioria nunca passa da segunda semana de tentativa. Fique comigo e preste muita atenção, pois vou mostrar-lhe exatamente o porquê disso acontecer e como pode preparar-se para não ser mais uma estatística de falhanço. Antes de dissecarmos o sistema em si, é absolutamente vital que compreenda a ciência por trás disto e por que razão o período específico de 90 dias importa tanto. Os nossos cérebros estão biologicamente programados para a formação de hábitos, e a investigação mostra que a verdadeira mudança comportamental exige tempo e consistência. A ciência demonstra que a mudança genuína, aquela que realmente perdura no tempo, demora aproximadamente entre 66 a 90 dias para se consolidar no cérebro. Esqueça o mito dos 21 dias. Isso é apenas uma tática de marketing ilusória. E não precisa de 6 meses, pois isso é apenas procrastinação disfarçada de paciência. O período de 90 dias é considerado a zona ideal de Goldilocks. É suficientemente longo para que consiga observar resultados reais e tangíveis na sua vida financeira. Durante este tempo, o seu rendimento pode sofrer uma mudança drástica, as suas dívidas podem cair a pique e a sua mentalidade em relação à riqueza pode transformar-se. Simultaneamente, é um período suficientemente curto para que consiga sentir o ímpeto diário. Pode saborear o sucesso incipiente, e esse sabor é o que o mantém focado. Mas é exatamente aqui que a grande maioria das pessoas falha miseravelmente. Elas tentam mudar absolutamente todas as variáveis da sua vida financeira ao mesmo tempo. Tentam implementar um orçamento rigoroso, novos hábitos de consumo, metas de poupança agressivas e uma estratégia de investimento complexa, tudo na mesma semana. O resultado inevitável, por volta do 18º dia, o cérebro está completamente exausto devido à fadiga de decisão e acabam por voltar exatamente à estaca zero. O sistema financeiro de 90 dias não funciona dessa forma caótica. Ele está meticulosamente dividido em 3 fases distintas, cada uma com a duração de 30 dias. Cada fase tem apenas um foco principal e primário. Cada fase constrói os seus alicerces sobre a anterior. Não se trata de força de vontade, mas sim de um design inteligente. Com este sistema, não está a lutar contra os instintos do seu cérebro, está a criar uma parceria com ele. E esse é o segredo oculto que a maioria nunca chega a compreender. Vamos então mergulhar profundamente na primeira fase. Os dias 1 a 30. Esta é a fase da consciência, o momento em que a neblina financeira começa finalmente a dissipar-se. O seu trabalho nesta fase é extremamente simples. Na verdade, é tão simples que pode parecer quase anticlimático para quem espera uma revolução financeira imediata. A sua única tarefa é rastrear cada cêntimo que sai da sua conta bancária. É apenas isso. Não é para se julgar, nem para sentir qualquer tipo de vergonha ou culpa. Ainda não é o momento para restrições severas. O objetivo principal é simplesmente observar. A maioria das pessoas não faz a menor ideia de para onde o seu dinheiro realmente vai. Elas afirmam com toda a convicção que gastam de forma muito responsável, mas depois não conseguem justificar o desaparecimento de 200 ou 300 euros todos os meses.
Esse dinheiro simplesmente evapora no ar, consumido por despesas invisíveis. Esta primeira fase serve exatamente para fechar essa lacuna de conhecimento e trazer clareza total. E aqui reside o verdadeiro truque psicológico deste processo. Quando simplesmente registra os seus gastos sem qualquer julgamento moral, algo muda silenciosamente no seu cérebro. Torna-se verdadeiramente consciente das suas ações diárias. E a consciência é sempre, sem exceção, o passo que precede qualquer mudança comportamental significativa e duradoura. Nem sequer precisa de cortar nenhuma despesa nesta altura, mas garanto-lhe que começará a fazer microdecisões diferentes de forma quase totalmente automática e instintiva. Começará a hesitar por uma fração de segundo antes de fazer aquela compra por impulso. Vai começar a notar padrões de consumo que nunca tinha visto em toda a sua vida adulta. Ao chegar ao 30º dia, a maioria das pessoas descobre algo verdadeiramente chocante sobre os seus próprios hábitos financeiros que esteve oculto durante longos anos. Talvez sejam 150 euros mensais gastos em subscrições digitais que já tinham esquecido completamente que possuíam e que continuam a ser cobradas silenciosamente. Talvez seja o hábito de comer fora 5 vezes por semana, quando na sua mente juravam a pés, juntos, que apenas o faziam 2 vezes. A matemática não mente, a memória sim. Ou talvez sejam aquelas pequenas compras diárias justificadas com o pensamento de que merecem uma recompensa e que no final do ano somam milhares de euros desperdiçados. A própria consciência destes gastos torna-se o catalisador para a mudança. Este choque de realidade é o combustível necessário para avançar para a próxima etapa do processo. E é exatamente esta clareza brutal que o traz até a beira da segunda fase, o momento crucial onde a verdadeira e duradoura transformação financeira começa a ganhar forma. Entramos assim nos dias 31 a 60. Esta é a fase de reestruturação. Este é o exato momento em que a sua emoção se encontra finalmente com a ação planeada. Agora que sabe perfeitamente para onde o seu dinheiro flui todos os meses, está finalmente preparado para fazer uma escolha consciente sobre o seu próprio destino financeiro. E isto é absolutamente crucial. Estamos a falar de uma escolha deliberada, não de uma restrição imposta. Nós fazemos isto através de algo que chamo de pilha de prioridades. Primeiro, vai listar todas as suas despesas inegociáveis. A renda da casa, a alimentação básica, as utilidades essenciais como água e luz. Estas despesas são sagradas. Nós não tocamos no dinheiro destinado à nossa sobrevivência básica. Depois de garantir o essencial, vai listar os seus valores fundamentais, e isto é algo profundamente pessoal. Para si, o valor principal pode ser a segurança financeira a longo prazo. Para outra pessoa, pode ser o crescimento pessoal, as viagens pelo mundo ou o bem-estar da família. São os seus valores que determinam para onde fluirá cada euro restante. Alguém que valoriza a segurança vai focar todas as suas energias na construção de um fundo de emergência. Por outro lado, alguém que valoriza o crescimento profissional poderá optar por investir numa formação especializada que lhe permita alavancar a sua carreira no futuro próximo. Quando o seu dinheiro se alinha de forma perfeita com os seus valores reais e não com os da sociedade ou da sua família, a magia acontece na sua mente e na sua carteira. Deixa de sentir que está a ser privado de algo bom. Em vez disso, sente-se perfeitamente alinhado com o seu propósito. E é aqui que a gestão do dinheiro deixa de ser um fardo. Só depois de definir estas prioridades é que chega o momento dos cortes. Qualquer despesa que não sirva à sua sobrevivência básica ou os seus valores tem de ser eliminada. Aquela subscrição não utilizada, aquele hábito de consumo que apenas drena a sua energia e a sua conta bancária. Tudo isso tem de ser reduzido drasticamente ou cortado pela raiz. É precisamente nesta fase que o processo se torna altamente emocional, porque cortar despesas não tem a ver apenas com números numa folha de cálculo, tem a ver com a sua identidade. Pode pensar, eu sou o tipo de pessoa que janta fora em restaurantes caros. Eu sou a pessoa que tem todos os serviços de streaming disponíveis no mercado atual. Mas a verdade
é que não é. Está a transformar-se em alguém completamente diferente, alguém que tem o poder de escolha e que domina as suas finanças em vez de ser dominado. Ao chegar ao 60º dia, o fluxo do seu dinheiro foi totalmente redirecionado. Talvez tenha libertado 200 euros extra por mês, talvez tenha conseguido libertar 800. O valor exato não é o mais importante agora. O que realmente importa é que este capital está finalmente a fluir para um destino que foi escolhido de forma consciente por si, o que nos leva diretamente aos dias 61 a 90, a fase de aceleração. É aqui que o sistema revela todo o seu potencial e onde os juros compostos entram em ação. Neste momento, possui um excedente mensal, dinheiro real e tangível, e encontra-se numa encruzilhada financeira vital. Pode simplesmente gastá-lo ou pode decidir aplicar. A vasta maioria da população optaria por gastá-lo imediatamente em bens de consumo, mas quem segue este sistema não o faz. O seu novo fluxo de caixa tem 3 destinos específicos. O primeiro destino é a rede de segurança. Vai utilizar este excedente para construir um fundo de emergência de 1 mês. Depois avança para 2 meses e, finalmente, para 3 meses. É importante sublinhar que isto ainda não é investimento. Isto é um seguro de vida financeiro. E o impacto psicológico de ter 3 meses de despesas guardados no banco é imenso. Ter esse dinheiro simplesmente parado e disponível muda tudo na sua atitude diária. Deixa de estar desesperado e lembre-se sempre que o desespero gera decisões financeiras péssimas. A segurança, por outro lado, permite-lhe tomar decisões estratégicas, calmas e calculadas. O segundo destino do seu dinheiro é a criação de um novo fluxo de rendimento. Com um excedente mensal garantido e uma sólida rede de segurança nas suas costas, pode finalmente investir em algo que gere um retorno financeiro consistente a médio e longo prazo. Talvez decida investir na sua educação formal, adquirindo competências que conduzam a um aumento salarial significativo no seu atual emprego ou numa nova oportunidade de carreira. Pode optar por iniciar um pequeno negócio paralelo, ou até mesmo aplicar o capital em investimentos reais como o mercado de ações, fundos de índice ou obrigações do Tesouro. A chave fundamental nesta etapa é compreender que este dinheiro agora trabalha ativamente para si. Ele está a multiplicar-se silenciosamente, mesmo enquanto está a dormir. O terceiro destino, e este é um passo absolutamente crítico que muitos ignoram, é a recompensa pessoal. Deve alocar obrigatoriamente 10% do seu excedente para si próprio. Tende a utilizar essa pequena percentagem em algo puramente alegre e gratificante. Uma excelente refeição fora, material para um hobby ou qualquer coisa que lhe traga felicidade. Isto serve como um lembrete constante de que o dinheiro não é o inimigo da sua felicidade. Pelo contrário, quando bem gerido, o dinheiro é o melhor servo que a sua felicidade pode ter. Ao atingir o 90º dia, terá construído uma base de segurança inabalável, terá começado a diversificar as suas fontes de rendimento e terá reestruturado a sua mentalidade. Terá reconfigurado toda a sua relação emocional com o dinheiro. E o mais impressionante de tudo, não se sentiu privado durante o processo. Sentiu-se incrivelmente poderoso e no controle. Deixe-me partilhar consigo 3 exemplos rápidos para ilustrar este poder. A Sara, uma trabalhadora independente, descobriu que gastava 180 euros mensais em aplicações inúteis. Durante a primeira fase, apercebeu-se deste dreno invisível e redirecionou imediatamente esse valor para a construção de um fundo de emergência equivalente a 3 meses de despesas. Ao chegar ao 90º dia, a enorme confiança proveniente dessa segurança financeira recém-adquirida levou-a a ter a coragem de aumentar as suas tarifas profissionais com os clientes. O resultado? Passou a ganhar 30% mais do que antes. Tudo porque a eliminação do medo lhe permitiu negociar a partir de uma posição de força e não de necessidade. Depois, temos o caso do Marcos. Ele estava completamente submerso em 8.000 euros de dívidas de crédito ao consumo, sufocado por taxas de juros altíssimas que não paravam de crescer. Na segunda fase, ele fez cortes absolutamente brutais no seu estilo de vida.
Acabaram-se os jantares fora, acabaram-se as compras extra e qualquer despesa que não fosse estritamente vital. Ao atingir a marca dos 90 dias, o Marcos já tinha conseguido pagar mais de 5.000 euros da sua dívida acumulada. Um progresso que ele próprio considerava totalmente impossível. A grande revelação para ele foi perceber que o dinheiro necessário para pagar a dívida esteve sempre lá. O sistema de 90 dias apenas tornou esse capital visível e disponível. E finalmente temos o exemplo da Alicia. Ela tinha um rendimento bastante elevado, mas estava paradoxalmente falida no final de cada mês. A inflação do estilo de vida devorava o salário. À medida que ganhava mais, gastava mais na mesma proporção. O sistema forçou-a a parar e a perguntar a si mesma o que é que ela realmente valorizava na vida, de forma honesta e profunda. Ela descobriu que não valorizava roupas de marcas de luxo, ao contrário do que os seus hábitos de consumo sugeriam. O que ela realmente valorizava era a segurança e a aprendizagem contínua. Ao chegar ao 90º dia, Alicia tinha acumulado um sólido fundo de emergência de 3 meses e tinha investido numa certificação profissional de alto nível na sua área de especialização. Essa única certificação tinha o potencial real de aumentar o seu rendimento anual em mais de 15.000 euros. 3 pessoas completamente diferentes, mas com exatamente o mesmo desfecho. Todos eles recuperaram o poder de agência sobre o seu próprio dinheiro. No entanto, é crucial ser honesto consigo. Nem toda a gente consegue chegar com sucesso ao final deste processo. A maioria das pessoas desiste logo nos primeiros 30 dias, porque o ato de rastrear as despesas parece demasiado tedioso e confrontador para quem está habituado à ignorância financeira. A solução para este obstáculo é simples: automatize o processo. Utilize uma aplicação de gestão financeira e dedique apenas 5 minutos por dia para rever as transações no seu telemóvel. Outros acabam por desistir durante a fase 2, simplesmente porque os cortes no estilo de vida parecem demasiado reais e dolorosos de suportar no imediato, causando um forte desconforto. A solução aqui é lembrar-se constantemente do seu porquê. Escreva os seus valores fundamentais num papel e olhe para eles diariamente. Deixe que essa emoção o sustente nos momentos difíceis. E há ainda aqueles que estagnam na fase 3, sentindo-se inseguros sobre a melhor forma de aplicar e investir o seu novo excedente financeiro, paralisados pelo medo de cometer um erro. A solução para essa paralisia é começar com algo pequeno. Um investimento de 50 euros num curso online ou 100 euros numa conta de corretora para comprar a sua primeira fração de ação. Lembre-se sempre deste princípio fundamental: a ação cria confiança. O sistema funciona de forma brilhante, mas apenas se você estiver disposto a arregaçar as mangas e fazer o trabalho necessário. Eis o que eu quero que compreenda profundamente hoje. Você não está sem dinheiro porque é menos inteligente que os outros, ou porque nasceu com uma terrível falta de sorte crônica na vida. Você encontra-se na sua situação financeira atual única e exclusivamente devido a um conjunto de sistemas e hábitos que provavelmente nunca escolheu de forma consciente ou deliberada. Foram-lhe impostos pela sociedade, pelo marketing e pela falta de educação financeira nas escolas. Mas a grande notícia é que você tem o poder de escolher um sistema completamente diferente. Pode tomar essa decisão agora mesmo. Em apenas 90 dias, a sua realidade financeira poderá estar tão transformada que lhe parecerá irreconhecível quando olhar para trás e comparar. E isto não acontecerá porque teve sorte ou porque ganhou a lotaria, mas sim porque teve a disciplina de seguir um enquadramento desenhado para trabalhar em harmonia com o seu cérebro. Um sistema que não rema contra a maré da natureza humana, mas que utiliza a psicologia comportamental como alavanca para construir riqueza sustentável e paz de espírito a longo prazo. Se esta mensagem ressoa consigo, se está verdadeiramente farto de viver de salário em salário e sente que finalmente chegou o momento de assumir o controle absoluto do seu futuro financeiro, clique agora mesmo no botão de subscrever do canal. Não tente tentar descobrir como fazer tudo isto sozinho e isolado. Estamos aqui para o guiar passo a passo nesta jornada de transformação.
Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, aplique o sistema com rigor e garanto-lhe que daqui a exatamente 90 dias você não reconhecerá a sua própria conta bancária.